Olá, queridos. Hoje nós vamos continuar nossa meditação e vamos lá para Lucas capítulo 20. Lembrando que Jesus, nesse contexto, ele estava em Jerusalém, né? Tinha entrado na cidade de Jerusalém e lá então aconteceria todo o desfecho para a morte dele. Então, na cidade de Jerusalém, na verdade, é onde ficava o templo, ficavam os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, saduceus, ou seja, todos os religiosos ficavam lá. E Jesus foi para lá sabendo o que aconteceria com ele, né? Então, vamos ler aqui. Aqui. Opa. Então, vamos ler aqui, Lucas, capítulo 20. Aconteceu que, num daqueles dias, que ele estava lá em Jerusalém, né? Estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram, o perguntaram, o questionaram, nesses termos. Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes. Então Jesus respondeu a eles, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou, pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então, a pergunta dos sacerdotes e anciãos, deixa eu mudar aqui, peraí. Aqui. Então, a pergunta dos sacerdotes e anciãos, que eram as autoridades religiosas, né? Referia-se àqueles acontecimentos que haviam acabado de acontecer. Ou seja, ele entra na cidade, as pessoas o aclamam como o rei, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele vai e purifica o templo, né? Tira aqueles pessoas que estavam mercadejando dentro do templo. Fala, pera um pouquinho, com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade? Quem te deu esse direito de fazer isso? Então, o que Jesus faz? Com a sabedoria do Espírito Santo, e a gente sempre tem que depender da sabedoria do Espírito Santo, da palavra de conhecimento, de sabedoria do Espírito Santo, ele confrontou eles e pergunta sobre João Batista, né? Então, o que ele faz? Ele pergunta basicamente o seguinte, o que João fez, tudo que João fez, o batismo e tudo mais, o que ele pregava, era de Deus ou era dos homens? Então aquelas pessoas começaram a pensar assim, bom, se eu falar que é de Deus, então por que Jesus vai dizer, então por que vocês não seguiram? Por que vocês não fizeram o que ele falava? Por que vocês estão perseguindo aquilo que é de Deus? Agora, se falar que é dos homens, e eles achavam que era dos homens, né? Mas, então por que você, se fala que é dos homens, qual era o medo deles? O povo todinho que crê em João, que foi batizado por ele, vai chegar e vai nos apedrejar. Então Jesus jogou isso para eles. O batismo de João era, e tudo que João pregou, era de Deus ou dos homens? Eles olharam, conversaram entre si, e falaram assim, nós não sabemos.
Isso eles mentiram, era uma mentira. Eles sabiam que era de Deus, mas eles não criam, né? Ou melhor, eles achavam que era dos homens. Isso, na cabeça deles, era assim. E o que eles, então, Jesus diz? Ah, então eu também não sei? Também não. Não, o que Jesus diz não é uma mentira. O que Jesus diz também eu vou dizer para vocês que não vou contar para vocês quem é. Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus não mentiu. Eles mentiram. Ah, não sabemos. Mentira. Mas Jesus não. Jesus é o contrário. Então, vamos continuar aqui. Versículo 9 até o 18. Vou ler aqui, espera um pouquinho. Então, 9 ao 18. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e, ausentando-se do país por prazo considerável, no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Até aí. Então veja. Lembra que o que eles estavam fazendo, né? Eles foram lá e falaram com que autoridade Jesus fazia isso. Fez tudo aquilo. Então, Jesus logo em seguida começou a proferir essa parábola. Para mostrar para eles com que autoridade ele fazia aquilo. Qual era a autoridade que ele tinha tido, ou que ele recebia, no caso de Deus, do Pai, para fazer essas coisas. Então, a parábola de Jesus diz respeito a um dono de uma casa, né? Ou dono de uma vinha, de uma plantação. Nesse caso é o próprio Deus, que plantou a vinha. E diz respeito a quem? A Israel. Nesse caso específico, Jesus está falando de Israel. Porque Deus fez todo um acordo e lá no passado com Israel, de mostrar a sua bondade, a sua graça, a lei, os profetas, tudo a Israel. A aliança fez com o povo de Israel. E todos aqueles que, mesmo não sendo
israelitas, não sendo judeus, viriam depois a crer naquilo que havia sido colocado como referência para o povo de Israel. Até povos de fora poderiam crer e, obviamente, seriam salvos por crer nas promessas que Deus havia feito, do modo como Deus havia feito. Mas vamos lá. Então, Jesus está dizendo aqui que o dono de uma vinha, que é Deus, ele fez o quê? Plantou uma vinha e arrendou ela para lavradores. O que é arrendar? Isso até hoje acontece. Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tem bastante disso, que o pessoal tem uma terra, daí depois ela tem, e do lado aqui, no interior de São Paulo, tem bastante de plantação de cana, né, de cana de açúcar. Então, infelizmente, só cana de açúcar. Então a pessoa que está lá no meio com aquela terra dela, ela pega e acaba arrendando. Muitos fazem isso, arrendam a terra para alguém, para aquele dono da usina, e ele tem o direito a um percentual daquilo, de um valor, no caso um aluguel, uma coisa assim, todo mês. Mas também, no passado, em outros lugares, é o seguinte: você tem a terra é sua, você tem muita terra, você dá uma parte dessa terra, ou a terra toda, para que alguém cuide para você, plante, faça todo o trabalho, a terra continua sendo sua, você é o dono. Aí você entrega para aquela pessoa vai cuidar, vai colher, e uma parte dos frutos tem que ser dado. Ou seja, tem que ser dado ao dono da terra. É como aquele pessoal que faz arrendamento, né, ainda até hoje lá no Alasca, em outros lugares, de terras mineráveis, que tem ouro. Então a terra dele, você vai minerar aqui o ouro, mas eu quero, sei lá, 10%, 15%, tudo que você conseguir retirar da terra é meu. Ele não investe nada, mas o dono recebe um percentual conforme aquilo que foi acordado no início. Então aqui, essa parábola de Jesus diz o seguinte: ele arrendou e esperava o quê? Esperava um retorno, esperava de tempo em tempo pegar os frutos daquela vinha. O que é o fruto da vinha? O vinho, né? Então veja, o que se esperava é que aqueles donos, aquelas pessoas que arrendaram, no caso o povo de Israel, que receberam as bênçãos, que receberam tudo de graça, que não mereciam, né? Mas que receberam as dádivas do Senhor, né? Por estarem ali, que eles produzissem frutos, que eles, e principalmente, no caso, os que estavam, que tinham autoridade religiosa, os próprios escribas, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, que eles dessem bom exemplo, que eles fossem os primeiros a reconhecer a obra de Deus, os primeiros a serem os guardiães das coisas de Deus e ensinar seu povo. Então diz que o dono da vinha mandou um mensageiro, esperando, né, um servo esperando receber o fruto, mas que eles fizeram com aquilo lá, espancaram, mandaram ele embora. Ou seja, está falando dos profetas que vieram profetizando e que o povo, os sacerdotes, os donos, as autoridades rejeitaram. Aí veio outro, foi rejeitado. E por último, o dono da vinha, ou seja, Deus enviou seu próprio filho. Ele era dono, tem direito. Isso não é só para Israel, não. Isso é para nós também. Então, é dono, ele tem direito. E que foi feito? Olha, vão respeitar meu filho. No caso, quem ele está falando? Jesus. Mas pegaram o próprio Jesus e o crucificaram fora da vinha, ou seja, fora. Jesus foi crucificado fora da cidade, né? Fora de Jerusalém. Então, e o crucificaram, e o mataram. A pergunta é que fica: bom, quando chegar o Senhor, vai fazer o que com essas pessoas?
vai pegar e vai justificá-los. Exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ou seja, todo aquilo que Deus tinha dado a Israel passou a outros. Quem são os outros? Os gentios. No caso, eu ou você, né? Se você não for judeu. Então, o que aconteceu, na verdade, foi que a graça, a salvação que estava restrita ali, enquanto na lei, aos judeus, foi levada, foi transportada, foi dada a nós, os gentios. E aquelas pessoas, ai delas. E eles, não, Senhor, não aconteça isso. Jesus disse, não. Aquilo que vocês rejeitaram, como diz lá em Salmos, eu acho que, não lembro se é 110, que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal pedra angular, ou seja, eram os construtores, jogaram uma pedra grande fora, que deveria ser aquela pedra que daria a base, né, para o início da construção, a pedra de esquina, jogaram fora, e era uma pedra preciosa, era a principal. Então, rejeitada por uns, mas reconhecida e aceita por outros. Então, o que Jesus está dizendo, olha, ai de vocês, ai daquele que rejeitar ao Senhor Jesus, ai daquele. O que o Senhor espera, na verdade, é que nós venhamos a dar frutos. O que Deus espera é que todo aquele que recebeu um dia de graça, né, das misericórdias de Deus, que também de graça venhamos a dar frutos. Né? Vamos continuar aqui? Então, estamos em 19. Deixa eu colocar aqui no 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Governador, lembrando que era romano, né? Então, o consultaram dizendo, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Olha só a declaração deles. Então eles declaram, é lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, a astúcia, respondeu, mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram, de César. Então lhes respondeu Jesus, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E admirados da sua resposta, calaram-se. Até aí. Então veja, os escribas e fariseus perceberam que Jesus falou essa parábola até então, esses lavradores maus, né? Com relação a eles, os principais, os líderes religiosos. E então, em vez de tentarem pensar naquilo, em vez de reconhecerem a justiça de Deus,
Ao invés não sei se é em vez ou ao invés de, me perdoem aí, de pegarem e se arrependerem, fazem o quê? Procuram matá-lo a Jesus. Vão e buscam um jeito de pegar Jesus. Queriam matar Jesus, mas como não podiam, queriam pegar Jesus em alguma artimanha, em alguma palavra que ele viesse a falar. Então, pegando essa palavra dele, o acusarem e o levarem diante de quem? Dos romanos, do governador. No caso era Pôncio Pilatos. Então o que eles fazem? Mandam emissários, pessoas que vão lá e falam assim, para ver se pegava ele em alguma... E fala o seguinte, então o consultório diz, mestre, olha só, sabemos que falas e ensinas retamente. Então, olha a palavra deles. E não te deixas levar de respeitos humanos, ou seja, não se deixa influenciar por pessoas. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Olha, essa declaração é verdadeira. Essa declaração que eles deram é pura verdade. Mas estava só aqui, só na mente. Não estava no coração deles, não falavam com verdade. O coração deles estava cauterizado, estava duro. Sabiam a verdade, falaram a verdade, mas não o reconheciam como sendo verdade. E esse é o pecado de hoje, das pessoas que são hipócritas muitas vezes, que sabem o que devem fazer e não fazem, não se arrependem, porque não convém a eles mesmos. Então, o governador romano, ou melhor, o governo romano, né, no caso Roma, cobrava impostos dos seus súditos. Então, novamente, Israel estava debaixo do domínio de Roma, do Império Romano. E não só em Israel, mas em todos os lugares, se cobrava impostos para mandar, para remeter para Roma. Então, se a resposta de Jesus fosse, tem que dar assim o imposto, simplesmente assim, o que eles falariam? O povo que não gostava disso ia falar, espera um pouquinho, Jesus, você está falando uma coisa que somos obrigados a dar e está certíssimo. Por outro lado, se ele falasse que não, também estaria errado. O que Jesus falou? Dá um denário. O denário era o salário de um dia. Tinha uma moeda de um denário. Cara e coroa, né? Como a gente diz. De um lado tinha a efígie de César, do outro lado estavam as inscrições lá de, não sei quais as inscrições que tinha na moeda. De quem é isso aqui? De César. Então o que Jesus diz? Dai a César o que é de César. Ou seja, naquele momento, cumpra a lei. Cumpra-se a lei. Jesus mesmo nunca autorizou ninguém a não cumprir a lei, a se rebelar contra as autoridades instituídas. Toda rebelião não é de Deus. Toda rebelião é do diabo, do inimigo de Deus. Nenhuma rebelião procede do trono de Deus. Porque a autoridade foi dada, toda autoridade está aqui instituída, foi dada por Deus. Não que é o coração de Deus é que aquela pessoa esteja lá. Deus queria que aquela pessoa estivesse naquela situação como governante, o próprio César. Não. Mas Deus permitiu, devido às circunstâncias, a que o próprio povo se permitiu ser levado por não se submeter à vontade de Deus. Então, de um modo ou de outro, estava lá. De um modo ou de outro tinha aquela autoridade porque o povo se rebelou contra Deus, então quis se submeter, então que submeta então uma autoridade, ainda que se perversa, do mundo. Não quis se submeter a uma autoridade justa,
que é o próprio Deus, então foi o que aconteceu. Veja a história de Israel. E veja o que acontece hoje. Então, o que Jesus disse? De quem é isso aqui? Quem cunhou essa moeda aqui? Foi cunhada para quem? Para César? Para Roma? Então dá a ele o que é dele. E dê a Deus, mas dê a Deus o que é de Deus. Porque César, ele na verdade quer tudo. Se deixar, o inimigo leva tudo. E também não é assim. Nós temos que dar o que é justo, mas acima de tudo o que é justo diante de Deus. E o que é justo para Deus. Por que é que nós também gastamos tanto tempo da nossa vida, né, nossa semana inteira, trabalhando e buscando aquilo que é do mundo e não buscamos aquilo que é de Deus? Não temos interesse naquilo que vem dos céus. Por que nós só nos preocupamos com o que é de César? O que é nosso, né? A gente diz, o que é nosso, isso me pertence, é meu direito. Por que nós nos preocupamos tanto com aquilo que é direito, que é o nosso direito, e não com aquilo que é o direito de Deus? Lembra? De vir e obter frutos daquilo que foi arrendado, daquilo que foi dado de graça, daquilo que foi concedido. Porque a terra não é nossa, porque não temos direito, o direito é do dono. Mas foi nos dado de graça. O que Deus espera de nós é que nós venhamos a dar frutos. Mas essa palavra de sabedoria de Jesus realmente é incrível, é maravilhosa. Eu fico assim vibrando cada vez que eu vejo essas coisas, né? Vamos continuar aqui. Deixa eu colocar no 27. Aqui. Chegando alguns dos fariseus, chegando alguns dos saduceus. Quem são os saduceus? Homens que dizem não haver ressurreição. Perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar, ou seja, promover descendência ao falecido. Isso está na lei, isso realmente é verdade. Está na lei de Moisés, tá? Isso é o que devia acontecer. Bom, ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. Então, olha só. Ainda tentando achar Jesus, ainda tentando pegar Jesus em alguma artimanha. Homens que não queriam nada da verdade de Deus. Eles só queriam, na verdade, um jeito de pegar Jesus nas suas palavras. Então, chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição. Então, os saduceus eram um pequeno grupo de homens mais poderosos, tá? Do grupo religioso dos judeus. Eles faziam parte de um grupo de sacerdotes, pessoas ricas e bem influentes, ou seja, uma elite ali, né? Dentro dos religiosos, uma elite em Jerusalém. Então, os saduceus baseavam os seus ensinamentos basicamente nos primeiros cinco livros do Velho Testamento, né? Gênesis e assim por diante. Então, eles negavam ou não criam que haveria ressurreição, um juízo final. Eles não criam na existência de anjos ou de espíritos. Então, e os saduceus, por sua vez, não se davam com os fariseus. Os fariseus e saduceus eram a elite religiosa, os que liam e estudavam as escrituras, mas os saduceus eram como se uma elite, um grupinho dentro daquilo lá. E por causa disso, eles estavam vendo que não eram os melhores, né, os mais sábios, os que tinham os oráculos de Deus, né? Então, o que eles vêm propor aqui, está lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10, que refere-se à lei do levirato. Lei do levirato. Então, pelo qual se um homem morre e ele se casa com alguém, se casa com uma mulher, e ele morre sem ter filhos, sem deixar descendência, então, o parente mais próximo, no caso ali, a sequência seria um irmão, um dos irmãos, se casaria com aquela mulher, esposa, a viúva, né, do seu irmão, para dar a ela descendência, para que o seu irmão não ficasse sem descendência. Lembra que a descendência era a coisa mais importante para os povos antigos. Ou seja, era o nome, aquela descendente daquela pessoa teria os direitos na casa, teria a herança, teria tudo. Então, para que não ficasse, aquele filho não tivesse perdido a herança, então um dos irmãos deveria casar. E aí diz uma historinha esdrúxula, né? Ridícula. Uma mulher se casou com 7 maridos, os 7 morreram. Poxa, sem deixar nenhum dos 7 filhos. Quando tiver a ressurreição dos mortos, é claro que eles nem criam, mas ele já falou, na ressurreição dos mortos, vai ser esposa de quem? Então Jesus fala, vocês não entenderam nada. Porque lá no céu, ou melhor, não vou falar lá no céu, vamos falar lá no céu, vai. Na nova, quando a pessoa depois nós morremos, ressuscitarmos, lá não vai ter mais morte, não vai haver casamento, não vai haver, vai ser como os anjos, não vai ser masculino ou feminino. Não vai ter mais esse sentido. As pessoas não vão mais se casar, não vão se dar em casamento, porque isso não tem sentido lá.
Então, aqui faz sentido ter, por causa da procriação, homem e mulher, macho ou fêmea. Mas diante de Deus, a mulher lá nos céus é a mesma dignidade, a mesma postura, o mesmo tudo que o homem. Não tem a diferença. São seres, né? Nós somos seres celestiais, seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus não faz distinção de homem e mulher. Aqui na Terra as pessoas podem fazer, devido ao papel que cada um. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ninguém. Então, não vão se dar em casamento. O que Jesus diz pode ser iguais, deixa eu ver, achar aqui. Me perdi aqui, mas em algum lugar diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Realmente, quando a gente conhece só as Escrituras, nós muitas vezes não experimentamos o poder de Deus em nossa vida. E quando nós só conhecemos o poder de Deus, ou seja, os milagres, as curas, etc., que é maravilhoso e nas quais eu creio, mas não tivermos base bíblica, nós vamos errar e podemos cair em ciladas. Então a palavra de Deus e o poder de Deus têm que estar juntos. E não conhecer sabe, a palavra de Deus faz com que muitos caiam em erros, como hoje está acontecendo nas Escrituras. Aí. Muitas pessoas não conhecem as Escrituras e por isso caem, né? Pecam. Aliás, motivo por quais muitos pregadores, muitos, né, caem em erros terríveis hoje. E Jesus diz assim, olha, vocês não entendem nada, vocês acham que não vai ter ressurreição? Vai ter ressurreição, sim. Porque lá quando Moisés, eles não creem nos 5 primeiros livros? Então olha só, lá Moisés, vamos falar de Moisés. Moisés quando estava lá no monte, na sarça ardente, que viu ali, Deus falou, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Falando para Moisés, eu sou, não é eu fui, eu sou, Deus é. Ele é, se Deus está vivo, ele é Deus de vivos. Jesus disse, Deus é Deus de vivos, não de mortos. Então, Abraão, Moisés e Jacó haviam ressuscitado e estavam vivos, porque ele disse, eu sou o Deus deles, não eu fui, ou seja, se eles tivessem morrido, ele teria sido, não, eu sou. Então Deus disse, quando Deus diz eu sou, é porque aquelas pessoas às quais eles se referiam, Abraão, Isaac e Jacó, estavam vivos. Então Deus é Deus de vivos. Há ressurreição, sim. Há ressurreição. E nós vamos um dia sair desse corpo mortal e vamos para um corpo imortal. E as pessoas todas serão julgadas e terão uma vida eterna junto de Deus ou longe de Deus. Ressurreição para a morte e ressurreição para a vida. É assim que vai ser. Diga o que quiser, é assim que vai ser. E nós temos que crer nisso. Então, no 41, deixa eu colocar aqui no 41. Já está, né? Então, vamos ler 41. Mas Jesus lhes perguntou, como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto que o próprio Davi afirma no livro de Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ele ser seu filho? Então,
Então, voltando aqui, né? Voltando aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, ao questionamento dos fariseus, dos saduceus, Jesus pergunta para eles, Jesus então pega para acabar com aquilo tudo e pergunta para eles, me digam uma coisa, lá no Salmo diz assim, o Salmo de Davi, então Davi diz o seguinte, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha por os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, como, pois, Davi chamam Senhor? E como pode ele ser seu filho? Então, pelas Escrituras, né, eles todos sabiam que o Messias seria um descendente de Davi, a raiz de Davi, né? Ou seja, que viria de Davi. Então, Jesus, o Cristo, seria um descendente do rei Davi. Então, eles imaginavam que o Cristo viria como se fosse um rei, né? Tal qual se conhece de reis, para sentar no trono lá em Jerusalém e falar, olha, acabou, eu sou o rei, eu sou o descendente de Davi. Então, viria com majestade, com poder. Então, é assim que eles criam, e até hoje é assim que os judeus hoje, o povo de Israel, creem que virá o Messias. Eles não creem que Jesus é o Messias. Eles rejeitaram Jesus. Rejeitaram o filho do lavrador, né? Como nós falamos agora há pouco. Rejeitaram Jesus. Então, eles continuam crendo que o Messias vai vir para reinar e sentar-se no trono de Davi como rei. Isso não vai acontecer, já aconteceu. Então Jesus põe uma proposta para eles. Peraí, lá nos Salmos, o rei Davi disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aquilo para eles, na época, era difícil, mas para nós, hoje, é simples de entender, né? Então, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem disse isso? O Pai disse ao meu Senhor. Davi falando. Quem é esse ao meu Senhor? Jesus, o Filho. Então, o Pai disse ao Filho, assenta-te à minha direita. Jesus hoje está sentado à direita de Deus, né? Do Deus Pai. Até que eu ponha os teus inimigos, os inimigos de Jesus, por estrado, debaixo dos pés. Ou seja, até que complete seus dias, e está se completando, até que todos os teus inimigos, Jesus, aqueles que te rejeitaram, sejam colocados como que submissos debaixo dos teus pés, ou seja, sejam totalmente rejeitados e vão ser... Veja, irmãos, em breve Jesus vai virar, pegar a sua igreja não, a sua noiva. A noiva é a igreja dentro da igreja. Aqueles que realmente servem a Deus dentro dessa igreja que está aí. Infelizmente, muitos, porque a igreja, infelizmente, está muito corrompida por muitas coisas. Não todos, mas então Deus vai pegar os seus de dentro das igrejas. A noiva, pura, santa, sem mácula, vai se encontrar com ela nos ares, no arrebatamento, e aí começa a tribulação. E os inimigos de Deus não ter mais salvação pela graça. Quem quiser aceitar a Deus vai ter que pagar com a própria vida. E depois vai se findar tudo, vai ser o milênio, assim por diante. E por fim, os inimigos vão estar todos debaixo dos pés de Jesus. Todos, sem exceção. Então, disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, isso Davi vendo, o Senhor disse ao meu Senhor, Jesus, que está à direita
do Pai. Assenta-te no teu trono, à minha direita, até que eu ponha. Deus vai colocar todos os que hoje não aceitam Jesus, rejeitam Jesus, debaixo dos pés de Jesus. Então, isso é uma coisa hoje fácil. E Jesus descendeu, ou seja, Davi, ele é da genealogia, nós lemos logo no início, em Lucas 1, genealogia de Davi. Então, o rei Davi foi tendo filhos, e Jesus descendeu do rei Davi. Ao mesmo tempo, para Davi, Jesus, esse que viria dele, o filho de Davi, né? Jesus é Senhor de Davi. Não sei, acho que ficou claro. Se não ficou, eu não sei explicar de um jeito melhor. Mas vamos lá. Versículo 45. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. Deixa eu colocar aqui. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Uau! Acabou a argumentação deles, acabou o questionamento. Então Jesus fala para o resto do povo, na frente deles, dos fariseus e dos escribas: olha, cuidado com esses escribas e fariseus. Eles gostam de se vestir como pessoas especiais, de que as pessoas passem, as pessoas o reverenciem, ou façam saudações para eles quando estão passando pela rua, nas praças. Gostam de ir aos primeiros lugares, serem diferenciados nos lugares. Ai deles, cuidado com eles. Essas pessoas gostam de ter os primeiros lugares nas sinagogas, que era onde se pregava a palavra de Deus. Nos banquetes querem ser os primeiros. Eles querem estar na crista da onda. Mas cuidado, eles devoram as casas das viúvas, ou seja, eles pegam. As viúvas eram mulheres que não tinham como sobreviver se não fosse como dizia a lei, né? As viúvas e os órfãos tinham que ser amparados pelos religiosos, né? Amparados pela lei, amparados, e quando digo amparados, é até mesmo sustentados, né? Para que não morressem de fome e tivessem uma vida digna. E aqui vão os fariseus e escribas, né? Exploravam as viúvas, roubavam seus bens, o pouco que elas tinham, e disfarçavam fazendo orações longas, bonitas. Olha, Deus quer que você dê tudo para Deus, para o reino dos céus. E quando Deus queria que elas fossem sustentadas, fossem amparadas. Então, ai daqueles que hoje fazem essas pregações bonitas, né? Entusiasmadas, dizendo que devemos dar as nossas ofertas de sacrifício a Deus. O pouquinho que você tem que dar como sacrifício a Deus, porque é isso que Deus quer, né? Das suas
ovelhinhas, só que não tem base bíblica nenhuma. A ovelhinha fica sem nada e eles ficam com tudo. Cortam até a lã das ovelhas, né? Em pleno inverno. E Jesus diz, ai deles, estes sofrerão um juízo muito mais severo. Então, não sou eu que vou julgar essas pessoas. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Não se preocupe com pessoas que hoje fazem coisas erradas. Tenha uma vida correta. Eu tenho que pensar em ter uma vida correta. Essas pessoas, não se preocupe. Deus julga. E diz que o julgamento será muito mais severo. O que eu não quero é ter julgamento severo. E o julgamento deles, o Senhor, que é um justo juiz, vai julgar. Então, desculpe falar, a gente não pode se meter a besta e ficar julgando pessoas. Nós podemos julgar e falar, isso não quero para mim. Isso não está correto. Julgar os frutos, mas julgar as pessoas, deixa que Deus vai fazer isso. Amém?